Olá, eu sou o Daniel Rohrig e começa a partir de agora mais uma edição, na verdade a segunda edição do podcast aqui do Grupo Diário da Manhã sobre as eleições 2018. Você sabe, você que nos acompanha desde a semana passada, que a partir de toda segunda-feira a gente vai lançar conteúdo novo para você com a nossa equipe de jornalismo aqui falando sobre as eleições 2018. E já de antemão adianto o tema na nossa conversa de hoje, que é a seguinte pergunta: quais os impactos do atentado ao presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, na corrida eleitoral, faltando aí 27 dias para a eleição, se a gente contar, né, a data de gravação deste programa. Para contextualizar você, né, que ficou um pouquinho de fora aí do cenário político, na última quinta-feira o Bolsonaro sofreu um atentado, né, uma facada no abdômen enquanto fazia um ato político lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. No último boletim médico divulgado na segunda-feira, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, onde ele está internado, ele foi transferido para lá, portanto, afirma que o estado de saúde do presidenciável Jair Bolsonaro é grave e estável e que posteriormente ele vai precisar ser submetido a uma nova cirurgia de grande porte para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia. Termos técnicos, mas você aí de casa que nos acompanha entende aí a gravidade desse atentado. E hoje a gente vai debater quais os impactos deste fato na corrida eleitoral. Tem pesquisa também que saiu após esse atentado, que foi feita entre o sábado e o domingo, que a gente daqui a pouquinho já vai repercutir com vocês. Mas antes, eu passo a palavra para Edson Coates, que também vai participar hoje dessa conversa, sobre o tema do programa de hoje, um tema que realmente vai dar o que falar até a eleição, né, Edson? Tudo bom? Verdade, Daniel. Olá. Um oi para você, então, para os nossos ouvintes, nessa segunda edição do nosso programa. Verdade, isso mais uma vez mais um fato para movimentar o nosso cenário político, mais próximo das eleições ainda, se com certeza já impactou por agora. Se vai continuar impactando até mais próximo do pleito eleitoral, vamos ter que esperar mesmo. A primeira pesquisa que veio a público se indicou esse impacto positivo para a campanha Bolsonaro, assim como já projetava então o seu filho naquele dia. Ele anunciou, inclusive, no dia do atentado ao candidato, ele veio a público e disse bastante indignado que isso elegeria o seu pai no primeiro turno ainda. É a presidência da República. Repito a pergunta, mas para Vinícius Coimbra aí, que também participa conosco, né, a respeito dessa repercussão, 27 dias aí da eleição do dia 7. Tudo bem? Então eu acredito que neste ambiente de eleições, onde as atenções ficam divididas, né, naturalmente, entre os candidatos, e temos muitos candidatos neste ano, por alguns dias o Bolsonaro basicamente monopolizou a conversa sobre a eleição, e isso a gente vai conversar mais durante o programa, mas realmente vai mudar a eleição. É meu palpite que sim, né, um atentado, algo que era totalmente inesperado, vai mudar a eleição. Rebeca Mistura, a voz feminina do nosso podcast, que também acompanhou, que inclusive apurou as informações na quinta-feira. O que isso pode impactar na corrida eleitoral? Rapidamente aqui, antes que a gente aprofunde bastante nesse tema. Olá, Daniel. Olá, pessoal aí que nos ouve. Então, já deu para perceber aí numa pesquisa que saiu hoje da BTG que, de fato, o Bolsonaro já soma aí 30% dos votos, coisa que não tinha acontecido até então. Ele estava nos 22, 23%. E no dia 8 e 9 ele aumentou muito, então, em decorrência aí do atentado, né, no dia 6. Você acabou de citar a pesquisa da BTG, que é exatamente o parâmetro que a gente vai ter na nossa conversa de hoje, né, já que foi a primeira que saiu após aquele atentado. Então, após a facada, o Bolsonaro ele atingiu 30%, né, na pesquisa, o Haddad ficou com 8%, e o principal também, e depois do Bolsonaro com 30%, aparece Ciro Gomes em segundo lugar com 12%, e o Alckmin aí, que é um dos presidenciáveis, ficou estacionado em 8%. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa pesquisa. A primeira pesquisa realizada inteiramente, né, após o atentado sofrido na última quinta-feira, dia 6 de setembro, pelo candidato do PSL, como a gente já citou na abertura do programa, o Jair Bolsonaro, indicou que ele chegou a 30% das intenções de voto. Esse levantamento foi realizado pela FSB Pesquisa, que foi contratado pelo banco de investimento BTG Pactual. Vamos lá, vamos aprofundar mais. O estudo ouviu 2.000 pessoas em todo o país nos dias 8 e 9, portanto, logo após esse atentado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais
ou para menos. Em segundo lugar na pesquisa, após o Bolsonaro, Ciro Gomes do PDT aparece com 12%, que na realidade está empatado tecnicamente na margem de erro com os 3 candidatos que vêm a seguir, todos com 8%, que é a Marina Silva da Rede, o Geraldo Alckmin do PSDB e o Fernando Haddad do PT, já pressupondo que o PT vai indicar o Fernando Haddad como cabeça de chapa, o que até agora, até o momento da gravação desse podcast, não estava definido. Inclusive o PT está lidando lá no STF para tentar adiar, no TSE, melhor dizendo, para tentar prorrogar esse prazo. A Rosa Weber falou que não vai ter e o Barroso até já deu, né, um posicionamento mais forte que a coligação pode perder até o direito de espaço à propaganda caso não defina logo aí quem que vai ser essa cabeça de chapa. Edson. Teve um novo pedido para essa, inclusive, né? O que eu queria ressaltar 2 pontos, então, essa é uma pesquisa muito esperada após o atentado de quinta-feira, porque se sabia, obviamente, que isso teria um impacto positivo para a campanha Bolsonaro, como teve, mas além do... Aí nesse sentido que eu vou nessa linha de observação, por quê? Porque ele não tinha um tempo de TV importante até então, a campanha na TV e no rádio já começou, ele era um candidato de partido nanico, sem coligação, então tinha um tempo muito curto para expor as suas propostas aí na televisão e no rádio, que ainda a gente tem observado que são importantes neste período no processo eleitoral brasileiro. Outra questão que eu acho que é importante levar em consideração para esse crescimento do Bolsonaro, que é relevante sim, é que é a primeira vez, então, é uma das primeiras pesquisas depois da definição referente ao Lula também. Então, agora as pessoas que pensavam em votar em Lula, imagino que estão revendo, quem sabe, não que vão votar diretamente em Bolsonaro, não é isso que eu estou dizendo, obviamente, porque são posições políticas muito distintas, mas eu acho que deixa o cenário um pouco mais aberto, tem uma margem de eleitores maior, assim, para navegar entre os nomes que estão disponíveis aí. E também essa questão, Vinícius até pode contribuir mais com isso também, que foi uma pesquisa no calor do momento, né? Foi no dia 6 de setembro, a gente tem um episódio semelhante a 2014, bem mais grave, foi a queda do avião do Eduardo Campos, né? Eu acho que até sobre esse é um outro aspecto realmente relevante, não vou aqui monopolizar a discussão, mas acho que vale citar isso em 2014 e agora. Muito quente, sim, pesquisa então feitas poucos dias depois, na quinta aconteceu, sábado e domingo a pesquisa, com o resultado de que foi sim um crescimento. Ele teve uma exposição muito grande na imprensa, uma cobertura dando conta, destacando o seu nome, isso por todo momento ao longo do dia, na TV, nos canais TVs, que impacta TV principalmente paga, na canal aberto, assim por diante. Mas a tendência, acredito eu, é isso realmente se reservar esse período mais curto pós-fato. 2014, quando teve aí o acidente com o avião do Eduardo Campos, a Marina assumiu o comando da chapa, ela vinha crescendo, vinha com números importantes, se acreditava que ela iria para o segundo turno, entretanto ficou em terceiro lugar. Foi um tempo bem antes do período eleitoral e depois acabou baixando a poeira, ela teve visibilidade e depois baixou. Acredito eu que isso aconteça também nesse período agora. Até o pessoal, na época, a imprensa tratava este assunto, né, da Marina com a real possibilidade dela ir para o segundo turno, né, até pelo número, né, das pesquisas que apontavam, né, então, por causa deste acidente lá com cabeça de chapa, mas acabou não se confirmando porque foi bem antes da eleição, né? Teve um tempo maior para a questão dos debates, enfim, acabou não influenciando no final da eleição, que acabou, então, como a gente sabe, né, com o PT e com o PSDB no segundo turno, mas como o Edson comentou, o Bolsonaro, e eu acredito que ele não é um candidato conhecido ainda, eu acho que ele é conhecido por uma parte da população, ele não é conhecido, digamos assim, de diversas camadas que ainda não sabem quem ele é, porque ele é um candidato que tem muito alcance na internet. Mas é bom lembrar, às vezes a gente está numa bolha assim, acha que todo mundo tem acesso à internet, mas não é. Às vezes o acesso das pessoas é o jornal, é também a TV e também o rádio, espaço que o Bolsonaro não está. E aí que eu acredito que com o Lula não sendo candidato, agora as pessoas tendo conhecimento de que o Lula não poderá concorrer, por mais que o partido tente lutar por isso ainda, esses eleitores, quem sabe, que tinham na memória o Lula presidente por um bom mandato e que eles não necessariamente são seguidores do PT e eram do Lula, quem sabe eles estão mais abertos a dar uma guinada aí de esquerda à direita, entende? Nesse sentido também de crescente no número de intenções de voto para o Bolsonaro. Rebeca Mistura, para onde vão os votos então? Acredito que isso é benéfico pro Bolsonaro, principalmente no sentido do sumiço dele temporário agora da mídia, né? Porque a gente vê aí que ele
tem um conhecimento limitado em alguns pontos, né? Principalmente, por exemplo, economia. Quando ele é confrontado com esse tipo de coisa, não há um resultado positivo pro lado dele. Então, o fato de ele não aparecer tanto assim e delegar, enfim, as responsabilidades da visibilidade pra mídia mesmo, de ele tá vendo essa cobertura tão grande do atentado, é bom pra ele. Agora, pro nosso cenário eleitoral, já não sei. Inclusive, teve aí um debate ontem promovido pelo Estadão, né? Onde a gente não teve 3 dos presidenciáveis não estavam, o Lula preso, o Cabo Daciolo estava no monte novamente, fazendo, em retiro, fazendo jejum. E aí agora o Bolsonaro no hospital. Então isso é um problema, inclusive, né, para o eleitor que acaba sem saber para onde ir. Mas isso aí o Bolsonaro até chegou a indicar a sua candidatura, que ele nem participaria mais de debate, isso há umas 2, 3 semanas atrás. Ele era meio reticente, tinha uma intenção, assim, eu não tinha intenção de participar de muitos debates ou entrevistas, que daí ele era justamente colocado contra a parede, precisava se manifestar sobre alguns assuntos. Nesse sentido, agora ele tem uma desculpa concreta. Na verdade, um motivo. Um atestado, né? Para realmente não participar disso. Bom, para você que nos ouve e adora uma teoria da conspiração, vamos alimentar aí, então, a sua ideia, né? No dia anterior a esse fatídico ato de campanha de Bolsonaro em Minas Gerais, saiu a pesquisa Ibope, né, com intenções à presidência da República. Vamos lá. Bolsonaro liderava, então, o primeiro turno. Aí, no segundo turno, no entanto, ele só ganhava de Fernando Haddad, né? E ainda numa porcentagem não tão grande assim. Então, ele perdia para todos os demais candidatos. A Marina, o Ciro, o Alckmin, e ele só ganhava do Haddad tendo toda essa turbulência ainda do PT, criada, né, pelo partido e sustentada pelo partido até 27 dias antes das eleições, enfim. No dia seguinte, então, acontece isso com o Jair Bolsonaro. Então, todo mundo já, um dia antes perdeu nas pesquisas e agora, então, pode ter sido encomendado, não vi sangue. E para isso tem várias matérias na internet dizendo por que não tinha sangue na toalha do Bolsonaro, enfim, você pode pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Só que o que a gente tem que ter agora, de fato, é o que realmente vai impactar, né? O porquê que foi o Bolsonaro que já é tão polêmico, vem sendo tão polêmico. Quem acompanhava a MTV já conhecia o Bolsonaro desde a época do Fura MTV, porque ele já era um deputado muito polêmico, principalmente nessa questão da homossexualidade, enfim, já era um... Mais tarde o CQC também, o CQC... Deu uma visibilidade enorme para ele. Então ele veio... O Pânico também. O Pânico. Ele veio criando, então, esse público de lá. Programas claramente segmentados, não eram programas, assim, populares que tornaria o candidato conhecido. Mas agora, então, a gente tem, justamente com o Bolsonaro, acontece um fato desses, né? Então, há toda essa questão de agora, que nem a Rebeca citou, ele não... Já declararam que ele não vai mais participar de atividades de campanha no primeiro turno, pelo menos. Ele fica até uns 10 dias afastado, né? Afastado. Então, e a gente já teve a mudança de estratégia dos demais candidatos, porque o que acontece, né? Poderia pegar mal para os demais presidenciáveis continuar atacando o Bolsonaro da forma com que eles vinham atacando. O Geraldo Alckmin era um dos principais, né? Ele escolheu o Bolsonaro como alvo porque ele identificou que seria o candidato. No Big Brother aqui das eleições, ele foi o candidato que foi escolhido para ser atacado, para tentar desqualificar. E agora mudou. A campanha dele era bem direta, inclusive usava falas do Bolsonaro xingando, obrigando... A Maria do Rosário, a jornalista da Rede TV. Uma jornalista, assim, realmente ficava bem claro que ele estava mirando no Bolsonaro. Teve que, obviamente, rever isso, porque nesse primeiro momento, nesses primeiros dias após o atentado, obviamente que ele é visto como vítima. Aí você vai lá e pisar em cima, vai reverter para você de uma maneira bastante negativa. Ditado popular, chutar cachorro morto, isso, seria, né? Ninguém quer esse momento, e óbvio que os candidatos estão levando em consideração isso aí. Qual candidato teve, assim, a conduta mais louvável diante do atentado do Bolsonaro? Quem que você acha que mais pôde se beneficiar com isso ou pôde lidar de uma forma mais condizente à postura de candidatos à presidência da República após tudo isso? Vamos lá. Eu penso que, tirando a questão física, né, do ferimento ali, do risco à vida do candidato, este episódio, ele é simplesmente muito positivo para o Bolsonaro. Eu acho que, assim, todos os candidatos, eles ficam uma sinuca de bico, não tem o que fazer, porque se atacam, o povo fica, estão atacando um cara que foi esfaqueado, filmado, né? Foi algo assim que não dá nem pra dizer que... Tem umas pessoas que dizem que foi, né, alguma
alguma coisa armada, mentirosa, mas... Ele armou, só pergunta o tamanho daquela faca. Eu não escolheria uma faca daquele tamanho se fosse armar alguma coisa contra eu. Só exagerou no tamanho da faca. Diminuiria, né? Tem algumas teorias aí, mas realmente hoje com tanta imagem, com tanta informação, tanta gente envolvida, por exemplo, o hospital que ele está internado agora, o Albert Einstein, é um dos principais hospitais do mundo, né? Um dos principais, é o principal do país hoje, e aí imagina o que envolveria, né, essa questão de mentir para tantas pessoas para ter o ganho político. E eu acredito que realmente há um ganho político pelo Bolsonaro, e agora o melhor de tudo, o melhor para os adversários dele, é daqui a pouco tentar ir pro segundo turno com ele, porque eu acho que neste momento, e daqui mais um mês, assim, e o Bolsonaro saindo dos debates, que isso é importante, ele perde muito voto também quando ele se perde na questão econômica. Eu concordo com a Rebeca quando ela fala ali que realmente ele não tem o domínio de diversos assuntos que deveria ter, né? Isso aí é básico, é uma crítica que eu tenho à postura dele, e de alguma forma ele vai ficar de fora dessa saia justa, né, de responder questões sobre economia e também questões que o pessoal assim não gosta de debater muito, que ele perde muito voto, quando ele fala da questão das mulheres também, a questão dos homossexuais, outros pontos assim que ele perde voto quando fala, mas ganha de um outro lado. Eu acho que assim, para ele, o positivo mesmo, realmente seria, é claro, se ele pudesse continuar fazendo a campanha dele, porque ele é um candidato, eu acredito, que ainda é desconhecido do grande público. Agora, obviamente, com todo este espaço na mídia tradicional, digamos assim, ele ficou um pouco mais conhecido, mas se analisarmos agora, há um ganho político, né? Há um ganho político, ele ganha muito eleitor, até pela imagem de vítima, né? Alguém que sofre com a violência, porque a gente, né, como brasileiro, sofre todo dia. Não digamos assim, ó, o que o Bolsonaro sofreu, tomar uma facada, mas nós temos relatos, né? Então é algo muito próximo, alguém que é ferido, ou tu perde um amigo, algum familiar por causa da violência, da intolerância, enfim, o que acontece no Brasil. Isso aproxima ele, e isso que é o discurso nele. O principal discurso do Bolsonaro é a segurança pública, né? Ainda que ele não tenha batido muito nessa tecla, né, nos últimos debates, assim, até porque o pessoal busca fugir da segurança pública, porque ele fala, o Bolsonaro, ele fala neste ponto da questão dos bandidos, enfim, ele fala o que a maioria das pessoas pensa, e isso ganha muito voto. Mas ele acabou então sendo vítima, né, desta violência, que ele é contrário, né? Ele é contrário à violência, e ele se posiciona de uma forma muito clara, né? Ele não deixa interpretação para outras pessoas sobre esse assunto. Ele diz, realmente, ele é muito claro no que ele diz neste ponto, e eu acho que nessa questão ele ganha muito com essa facada. Acho que ele é contra a violência, e quando é essa violência pro pessoal da classe dele, né? Agora, quando ele vai lá e abre a boca pra um discurso de ódio, daí ele já não é tão contra a violência assim. O que acontece? Depois eu quero ver a opinião de cada um de vocês, porque a gente não pode também analisar esse fato do Bolsonaro de uma forma isolada, né? A gente vem de 4 anos aí desde a última eleição. A gente teve uma eleição que não terminou no dia 7 de outubro em outubro de 2014. Foi uma eleição que se arrastou aí até o impeachment da Dilma. O Temer assumiu um governo aí que muita gente, que até o pessoal que não gostava da Dilma também não gostava do Temer, e até hoje não gosta, tanto é que ele tem 3% só de aprovação. O atentado ao Bolsonaro é, na minha opinião, o Daniel eleitor, o Daniel também jornalista, é o resumo do que é a sociedade que a gente está... O termômetro da sociedade de hoje. Uma sociedade sem tolerância nenhuma. Ou você é do meu time ou você é do time do outro. Não há meio termo, não há... Quem acha que não foi certo a questão do impeachment da Dilma automaticamente é petralha, ou é esquerdopata, ou é coxinha, ou... Então é essa questão dos nervos à flor da pele. A gente está se encaminhando para um processo eleitoral. Os candidatos, na verdade, a gente não pode dizer que há um salvador da pátria entre esses candidatos, porque não há. São pessoas aí que
uma lista de pessoas que, né, vão dividir bastante essa questão dos votos, porque não há uma unificação tanto da esquerda quanto da direita. O Bolsonaro, por exemplo, assim, ele é um candidato de direita, mas ele não representa, na minha visão, a direita tradicional que vem se apresentando aí nas últimas eleições, por exemplo, a questão do PSDB, do Centrão. Ele não é um candidato que representa esse tipo de classe, essa classe de direita tradicional, assim como o Ciro, por exemplo. A Marina é mais centro, né, na minha visão, mas o Ciro também não é a questão da esquerda, da própria esquerda, e nem se fala do PT, que ainda está nessa questão de segurar ao máximo possível o nome do Lula, né, até a chegada do dia 7 de outubro. Então, na minha opinião, o que aconteceu com o Bolsonaro foi o embate físico do que a gente já está vendo tanto nas redes sociais, né, que até eu usei uma vez uma expressão numa matéria, no octógono das redes sociais, que é onde o pessoal se degladeia e briga e discute, e isso foi agora de uma forma física, foi essa questão de criar cada lado, tanto a esquerda quanto a direita, criar um inimigo a ser combatido. Tanto é que um dos inimigos é o Jair Bolsonaro, o outro inimigo é o Lula, e aí houve essa questão de ataque físico para destruir esse inimigo, numa tentativa de eliminar qualquer tipo de ameaça pro lado que se diz, né, o combatente dessa pessoa. Então, para mim, é o resumo do que a gente vive hoje. E eu me preocupo nesse sentido, Daniel, até que ponto os próprios discursos dos nossos candidatos podem contribuir com essa divisão da sociedade. E até que ponto isso impacta na prática, como foi, de repente, aí o atentado a ele. Tivemos outros casos, no caso do ônibus do Lula, que teve tiros contra o ônibus no Paraná, se não me engano, aqui em Santa Catarina, né, um tempo atrás. Não foram, então, os primeiros casos, e são pessoas que eles se posicionam de uma maneira bastante ferrenha e, às vezes, defendem algumas linhas assim que pode parecer soar estranho, que às vezes me parece que pode estimular também um pouquinho esse tipo. Eu ainda estou analisando isso e vendo até de que maneira que isso pode impactar efetivamente na prática, um atentado, as pessoas se degladiarem nas ruas, mesmo como você trouxe aí. É preocupante isso. Esses tipos de discurso também são liderança, eles têm que tomar um cuidado da maneira que eles vão se colocar frente ao público. Eles têm um número de seguidores muito intenso, bastante gente os segue e gostam do que eles falam, e quem sabe realmente podem sair para o Vinícius falou dessa questão. Obviamente ninguém aqui é a favor da violência, né? E obviamente o Bolsonaro se coloca contra essa violência que está institucionalizada. Mas se a gente for parar para pensar, o Bolsonaro, ele é um militar, né? Então a expressão que ele usa para ir contra essa violência, de uma certa forma, também propaga a violência. Por exemplo, assim, se a gente for ver... do PT também usou, a presidente nacional do PT também usou termos extremamente pesados, diz que para prender Lula naquela ocasião nós pegar em armas, teriam que pegar em armas e sair matando, mais ou menos assim. Então são palavras que eu acho que lideranças políticas não poderiam utilizar. Tá, fala, Vinícius. Só para a gente, antes de seguir, o Edson citou a questão do exemplo ali dos episódios, né, que a gente está tendo aqui no país. Citamos um aqui em Passo Fundo, o Lula, né? É bom lembrar, o pessoal que também não acompanhou, o Lula fez uma caravana no começo do ano por todo o país, né? Passou pelo Sul, passou pela questão do Nordeste e estaria em Passo Fundo aqui para fazer, né, uma fala. E aqui, em Passo Fundo, o pessoal não permitiu que ele fosse fazer essa fala, né, que estava programada. Havia uma programação toda aqui em Passo Fundo e o pessoal não deixou. O que eu acho, assim, gostando ou não do Lula, não dá para acontecer isso, né? O Lula deveria ter, ainda que ele tivesse, e ele não estava preso, ele não estava, na época, né, obviamente estava solto, estava livre, ele deveria poder fazer a fala dele aqui em Passo Fundo, defender as bandeiras, os candidatos dele, e não foi possibilitado ele. Isso é um erro. Ainda agora, sobre a questão da violência com a violência, é importante entender que existem interpretações diferentes nessa questão de violência. Por exemplo, o que o Bolsonaro defende? Se um bandido entra na casa do cidadão, o cidadão ele deve ter legalmente a possibilidade de se defender, ou seja, responder com violência uma atitude que é o que? A invasão da propriedade privada ou colocar em risco a vida das pessoas. Então é mais nesse ponto. E sim, eu também concordo. Eu acho que se alguém invade a propriedade de uma outra pessoa, tu tem que ser realmente violento. É o meu pensamento, não é questão
de propagar a violência. Obviamente, se a pessoa não fez nenhum ato criminoso, agredir um não agressor, isso aí eu também sou totalmente contrário. O discurso nele é exatamente a pessoas que, né, invadem propriedade, pessoas que matam outras pessoas, crimes contra a vida, crimes graves. É mais neste ponto que eu entendo que ele fala, né? Algumas pessoas entendem que essa violência gera violência, mas eu acho que é muito mais uma defesa do que propriamente defender uma sociedade violenta. Será que é isso mesmo que ele fala? A gente já viu ele defendendo ditadores, né? A gente já viu ele falando do Ustra, enfim, louvando os atos dele, falou o próprio vice disse que heróis matam lá na Globo News. Claro, tu vai pegar essa frase e tirar do contexto. O Pinochet fez o que tinha que ser feito, como assim? Eu acho, eu não sei se é o jeito, porque ninguém aqui conhece Jair Bolsonaro lá na sua intimidade familiar, ele pode ser um avô brincalhão, ou pode ser uma pessoa, mas, por exemplo, assim, as expressões que ele usa, por exemplo, assim, algumas vezes, eu tive vários filhos homens, aí eu dei uma fraquejada a ser uma mulher. O pessoal, o homossexual, eu não sei direito a frase, mas ele falou que deveria ter, sei lá, tomado apanhado para aprender a virar homem. Pegou um tripé de câmera e lá no Acre e simulou metralhar a petralhada. São expressões que ele usa em alguns discursos, claro, não sei se e que as pessoas guiado por roda de conversa brincando também falam. Exato, pode ser que sim, Edson. As pessoas conversam, só que ele é uma liderança, né? Só que ele é um candidato à presidência da República, assim como a Gleisi Hoffmann, quando utilizou aquelas palavras, ela é presidente nacional de um partido, ela não pode se posicionar dessa maneira, porque eu acho que sim, então, gera o Bolsonaro, ele tem essa... Não é nem quando a política que ele defende do armamento, é a maneira que ele se expõe, que ele se coloca, e as pessoas acabam seguindo e adotando aquele método, digamos. Vira método. Essa mais falta do que dele fala, não é assim como eu falando pra você, é um líder político. Pode dar responsabilidade deles com uma massa tão grande que tá escutando, né? Como a Edson falou, a Gleisi, o Bolsonaro, enfim, não podem simplesmente falar esse tipo de coisa e achar que não tem responsabilidade nenhuma. Eu penso, assim, que tem muito do que eu acredito que seja algo como não ter um filtro. Ele é alguém muito espontâneo. Eu não sei se até que ponto isso é a ideia de construir um personagem, né, baseado em pesquisas ou baseado em expectativas do próprio povo na questão de um candidato para representá-lo. Ele não tem filtro. Ele não tem filtro de dizer, daqui a pouco essa frase aqui, ou, por exemplo, dizer que vai metralhar os petralhas. Eu não sei se ele pensa sobre isso. Eu acho que ele é algo muito espontâneo que acontece de ele perder muito público, né? Muitas pessoas que às vezes olham para ele, veem ele como um radical, um cara que realmente tu não sabe o que vai acontecer se ele for eleito, se tu der um exército para ele, o que ele vai fazer. Então, essa imagem, sim, falta filtro, falta daqui a pouco alguém dizer, dá uma maneirada. O que eu acho que ainda teve, né, nesses debates que a gente pôde ver, ele tentou, pelo menos aquele Jair Bolsonaro que a gente tinha na época que a gente conversou aqui do Pânico, do CQC, que aí ele era um personagem curioso que o pessoal tratava ele. Ninguém tratava ele como um futuro presidente do país. Ninguém tratava. Ninguém imaginava que ele chegaria tão longe, né? Assim. É mais ou menos o que a gente faz com o Cabo Daciolo hoje, sabe? Fazer piadinha assim e tal. Que engraçado. Só que ele acabou representando, né, uma parte da população que às vezes a gente nem sabia que acreditava nas mesmas coisas que ele, né? E a gente tá vendo nessa eleição, isso é uma coisa absurda pensar que o Bolsonaro, num partido basicamente que não tem importância, né? O PSL não tem importância, ou qualquer outro partido que fosse, ele consegue o tamanho, né, dos votos, né? Pelo menos nas indicações das eleições. Então ele é basicamente um partido. O partido que ele fosse, ele ia conseguir ter esse número de votos, e é um candidato que nós não tínhamos, né? Nas outras eleições, todos os candidatos que ganharam ou disputaram a eleição tinham a base do PSDB e do PT, com realmente muitos recursos, muita TV, né? Então o Bolsonaro foge disso, e sim, o filtro, né? Falta filtro para ele. Ele fala às vezes as coisas que eu acredito que ele nem acredita assim exatamente, mas fala às vezes no calor do debate, né? Enfim, daquele jeito que falta e que é novo para nós. O Bolsonaro, assim como o Trump nos Estados Unidos, eles são candidatos que, apesar de estar na política, são candidatos que com o discurso é um discurso diferente, né? Daquele discurso polido, de um Alckmin da vida, que não entra em debate sobre temas polêmicos, como aborto, violência. Então, tentam fugir dessa questão de debate, né? O Bolsonaro não foge, então ganha muito voto, mas perde muito voto. Essa questão, por exemplo, que tu citou, que é uma dos carros-chefes do Bolsonaro, a luta, né,
a favor de uma segurança pública melhor. Muita gente questiona o Bolsonaro, por exemplo, ele foi 27 anos, está no 7º mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Por que não tentou? E o Rio de Janeiro que está com uma intervenção federal até o dia 31 de dezembro, sofrendo com essa questão da violência. Por que então o Bolsonaro não tentou, de repente, uma prefeitura do Rio de Janeiro, um governo do estado do Rio de Janeiro, para tentar, por exemplo, colocar em prática um pouco das ideias dele no estado, para tentar resolver a questão da violência no Rio de Janeiro, que é um exemplo que a gente tem tanto para o país quanto para fora, né? O Rio de Janeiro é conhecido por ser essa questão do tráfico de drogas, as favelas, as brigas, as facções. Por que não? Então há esse questionamento também, né? De repente, o Bolsonaro é um personagem popular que percebe que há uma aceitação do público e aí ele logo se lança a candidatura à presidência da República, que é o maior cargo público do país, para tentar então emplacar um mandato nos próximos 4 anos, e fica o questionamento: por que não de repente tentou sair um pouquinho da Câmara dos Deputados e tentar essa solução aí a qual ele defende no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais críticos, creio eu, da segurança pública. Esses dois lados. A gente está chegando no fim do nosso podcast, não sei, vamos para as considerações finais dos nossos participantes. Edson Luiz Couto. Só quanto à última pesquisa, então, falamos bastante sobre o Bolsonaro, eu quero citar aqui a situação envolvendo a Marina Silva. Ela já caiu, né? Já começou a cair nessa pesquisa agora. Foi assim lá em 2014. Eu faço uma simples análise aqui, né, vendo a distância, que o quê? Ela era muito citada anteriormente, as pessoas acabavam conhecendo Marina Silva, não conheciam, por exemplo, o Ciro ainda. Por mais que já concorremos, ele concorreu lá no início dos anos 2000, faz muito tempo. Então as pessoas tinham em sua memória Lula, tinham na memória, estavam conhecendo bastante o Bolsonaro, Ciro alguns, o Alckmin ia até espalhando seu nome, mas ainda assim com poucas intenções de voto. E a Marina despontava justamente por ser conhecida, porque todo ano, a cada 4 anos, tentar a eleição. E agora já começou a perder terreno, né? Eu acho que à medida que a população vai conhecendo os outros candidatos, depois de alguns dias aí do período de campanha eleitoral e campanha no rádio e na TV, as pessoas já têm acesso a outros nomes e já estão então pensando em outras possibilidades também para votar. Rebeca Mistura, suas considerações finais. Candidata. Sobre a questão da Marina Silva, eu concordo com o Edson. Acho que ela é uma opção bem... pessoal que tá neutro ainda. Então, quando a coisa começa a se desenrolar. Mas, enfim, para finalizar, eu gostaria de parafrasear o Ciro aí, que falou que o Bolsonaro foi atingido na barriga, mas a cabeça dele continua a mesma. Então, é isso aí. É isso aí. Vinícius Coimbra. Forte essa, né? Pra acabar. Frase pra encerrar. Não, só para agradecer mais o pessoal que está nos ouvindo em casa. Então, toda segunda-feira a gente estará aqui com um programa, um assunto, né, relativo à eleição de 2018. Pedir para o pessoal assinar o nosso feed, e nosso programa está em todos os agregadores ali do Android e também no iTunes. Então, tá, até a semana que vem. Era isso então, aproveitando a fala aí do Vinícius Coimbra, pedindo aí o seu engajamento com o nosso podcast. Obrigado, agradecer a audiência de todos. Hoje foi um assunto que nós, na gravação do programa, não esperávamos, né, que estaríamos falando, que é um atentado a um candidato à presidência da República. Hoje, o assunto do podcast foi então quais os impactos do atentado a Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. Nosso próximo assunto, quem sabe, a gente só vai descobrir semana que vem. Eu, Daniel Rohrig, também vou ficando por aqui, agradecer a presença de vocês nesse novo molde aí, nesse novo formato que a gente pensou para tratar a questão das eleições 2018. Obrigado pela audiência e a gente volta na semana que vem. Até mais.